bom dia a todos. Quero estar a teu lado, não importa a distância. Estou em segurança, tenho muito a aprender. Mas em meus poucos passos já visto a esperança. Também guardo na lembrança tudo bem que quis fazer. Na luz que guia, há sempre um caminho a seguir. É tanta alegria. Bom dia a todos. É tanta alegria poder estar contigo bem aqui. Estamos ouvindo Ao Teu Lado de Marcelo Diamond. Se a gente procurar no Spotify, em músicas espíritas, a gente vai encontrar lindas músicas. E agora, nós vamos iniciar a nossa conversa. Então, hoje, a gente está neste grupo maravilhoso, Evangelho no Ar, especialmente nas sextas-feiras, a cada 15 dias, então em semanas alternadas, a gente faz estudo do livro Jesus e Atualidade. Em uma semana, a minha colega Rose Kodama entra conosco e na próxima semana, então, sou eu. E assim a gente vai dividindo toda a sabedoria de Joana, crescendo e aprendendo todos juntos, não é? Bom dia, Dilma. Bom dia, Sandra. Sejam bem-vindas. Que alegria ter vocês aqui. Maiara também, seja bem-vinda. O nosso capítulo de hoje, então, é Jesus e responsabilidade. Olha que assunto muito interessante. Quando Joana aborda neste capítulo aqui Jesus e responsabilidade, ela faz a distribuição do estudo desse capítulo, então, desse modo. No começo, ela começa falando sobre a responsabilidade. O que é isso, como que ela funciona. Oi, Rose, seja bem-vinda. Que legal você estar aqui com a gente hoje também. Rosa, bom dia, Rosa, seja bem-vinda. Então, Joana começa o capítulo falando sobre a responsabilidade. Évela, bom dia! Quantos corações amigos e queridos aqui, as nossas companheiras de sextas, sejam todas bem-vindas. E depois que ela fala, então, sobre essa abordagem, ela coloca como Jesus fazia, como Jesus abordava essa questão da responsabilidade, as consequências do uso da responsabilidade e no final ela nos dá então uma mensagem de luz. Então vamos lá? Joana começa nos dizendo então que no homem existe de forma latente um forte mecanismo que faz com que busque a fuga da responsabilidade, transferindo o seu insucesso, as suas dificuldades, aquilo que não conseguiu realizar para outras pessoas, já que nós somos indivíduos sociais, né? Ou para outras circunstâncias, como a sorte, o nascimento e até mesmo Deus. Joana nos diz aqui, então, que é natural para nós, humanos, no nosso atual nível de evolução, que a gente busque a fuga da responsabilidade. Então, a gente prefere dizer que as coisas que acontecem na nossa vida são culpa da sociedade, do trabalho, dos amigos, da família, e tanto que tem um livro chamado, um livro que faz uma abordagem psicológica, A Culpa é da Mãe,
Porque geralmente nas salas de psicologia o que mais se comenta é justamente o papel dos pais no desenvolvimento dos filhos e a consequência disso nas pessoas em quem nos tornamos. E aí vem aquela frase que muitas vezes ouvimos também, que nós somos aquilo que escolhemos fazer com o que nos foi oferecido. Mas não é tão simples assim, nem para um lado, nem para outro lado, porque na verdade a gente faz o que a gente consegue fazer, muitas vezes, de acordo com o nosso padrão evolutivo. Se fôssemos espíritos de luz, tiraríamos tudo de letra, não é verdade? Mas como somos seres em crescimento, em desenvolvimento, ainda num processo longo de crescimento e de evolução espiritual, é lógico que a gente vai reagir com dificuldade às próprias dificuldades que a vida nos apresenta. E tá tudo bem, faz parte do crescimento. E é através do exercício, errando e acertando, que a gente vai se construindo, se melhorando, ficando melhores, aprendendo a conviver, aprendendo a amar com as pessoas, certo? Bom, Joana continua dizendo assim, que quando tal não se dá, na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões em que oculta a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que transita. Vamos lá, o que ela quer dizer aqui? Que quando a gente não consegue responsabilizar as outras pessoas, a gente entra nos mecanismos de culpa. E principalmente, pensando no ponto de vista psicológico da abordagem de Joana, a gente apega-se então ao complexo de culpa. E aí a gente lembra que, quem é da minha idade, assim, da minha geração, lembra daquele desenhinho que era uma gracinha. E que é um reflexo muito fiel dessa imagem, né? Daquela hiena, Wally, eu acho que era o nome dela, né? Ela dizia, ó dia, ó vida, ó azar, e ela andava com uma nuvenzinha cheia de relâmpagos e trovões na cabeça. Então, isso é o caminho do vitimismo, é o caminho da culpa tormentosa, em que a pessoa prefere, então, entrar nesse mecanismo de sofrimento, de sofrência, se culpando por tudo que acontece. Qual que é a diferença? É bem importante a gente estabelecer qual que é a diferença, então, entre culpa e responsabilidade. A culpa é esse processo, então, sofrido, com chicotinho, de ficar se lamentando, se vitimizando, se culpando. E o processo de responsabilização, que é o que Joana está nos trazendo agora e nos propondo, é justamente o caminho de nós assumirmos com maturidade qual é o nosso papel e como que a gente agiu para que nós estivéssemos colhendo essas consequências que nós temos hoje em nossas vidas. É a gente parar de colocar fora de nós as razões do nosso mal-estar, as razões de tudo que nos acontece. Lembrando mais uma vez, não é simples assim, não é? A gente tem que lembrar que, estando nesse processo de evolução, muitas vezes a gente não consegue lidar com isso com tranquilidade. Bom dia, Carlise, seja bem-vinda. E não conseguindo lidar com isso com tranquilidade, a gente acaba criando confusão, sofrimento, mesmo quando a gente tenta se responsabilizar. Joana diz aqui, nessa leitura que eu acabei de fazer, que quando a gente se apega demais ao complexo de culpa, a gente pode inclusive entrar em processos depressivos. E estes processos depressivos, nesse caso específico, são consequências então de uma infantilidade, de uma imaturidade para lidar com as dificuldades e com as consequências das próprias escolhas e da vida, né? Existem várias formas de se analisar a depressão, lembrando que um quadro depressivo pode ser passageiro, pode ser um quadro crônico, enfim, há várias formas de se analisar um processo depressivo, a depressão. Então, aqui é uma das formas de se pensar nisso que Joana propõe. A gente tem que lembrar que não podemos ser simplistas e pensarmos que a depressão trata-se apenas disso. Então a depressão é um mecanismo de imaturidade em que o indivíduo tem dificuldade de se responsabilizar
responsabilizar pelas suas escolhas, entra num processo de culpa e de vitimismo. Não, a gente tem que lembrar que na depressão estão envolvidas também algumas questões físicas de problemas de neurotransmissores, questões do sistema nervoso, do funcionamento do cérebro, etc. Para isso que é fundamental a consulta a um psiquiatra e depois o acompanhamento com o psicólogo, que são os profissionais que vão ajudar a lidar com todas essas dificuldades. Continuando aqui, Joana nos fala que a responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe está destinado pela vida. Ou seja, quando a gente tem uma consciência presente que consegue diferenciar e compreender por que nós existimos, por que nós estamos aqui hoje, qual é a essência da nossa existência, e dentro disso, então, quais são os nossos objetivos, o que a gente procura da nossa vida, fica mais fácil, então, para a gente assumir o papel que a gente escolhe e que nós estamos destinados. E dentro disso aqui vem a importância da espiritualidade, não é? E nos auxiliando no dia a dia, com a sua presença constante em nossas vidas, estimulando bons sentimentos, mas também a importância de nos espiritualizarmos, de buscarmos o desenvolvimento de coisas do espírito, deixando mais para o lado as questões materiais. Lembrando que as questões materiais, a matéria, o conforto, o prazer e o bem-estar proporcionado pelas coisas materiais estão perfeitamente colocados, eles estão para nos servir, desde que nós utilizemos isso para a nossa evolução, para o nosso crescimento e dos nossos semelhantes também, mas não para nós fazermos disso o nosso objetivo de vida. Ou seja, nós não estamos aqui para buscar as coisas do mundo, nós estamos aqui para buscar as coisas do espírito, as coisas da nossa existência, do nosso ser, para aumentarmos, expandirmos a nossa consciência e nos tornarmos a cada dia seres melhores. E com isso, dividindo com aqueles que convivem conosco, nós aos poucos irmos espalhando esse amor, essa bondade que ainda principia a se desenvolver em nós. E a responsabilidade, então, entra nessa questão justamente nos trazendo a consciência de que isso depende de nós. Joana continua. Graças a isso, estes humanos, então, não se omitem, não se precipitam, estabelecendo um programa de ação tranquila dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. Então, ela diz aqui que a gente não fica de braços cruzados quando a gente se responsabiliza e que a gente traça planos pensando quais são os nossos objetivos, quais são as nossas obrigações, quais são as nossas responsabilidades, o que a gente tem que fazer. Oi, Josi, bom dia, seja bem-vinda aqui conosco. E lembrando então dessa questão da responsabilização com o nosso progresso individual e também do coletivo, como acabamos de falar. O homem responsável sabe o que fazer, quando fazer e como realizá-lo. Não se torna parasita social, nem se hospeda no triunfo alheio e tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. Ou seja, Joana nos diz aqui que aquelas pessoas que se responsabilizam, que sabem o que, quando, como, por que tem que fazer algo em suas vidas, elas não estão parasitando a sociedade, elas não são um peso para essa sociedade, elas são pessoas ativas que estão contribuindo. Existem vários níveis de contribuição, não vamos entrar aqui no mérito de cada uma, lembrando que todas as contribuições têm seus méritos, né? De todos os níveis de profissão, de todos os tipos de personalidades.
E ela diz então que além de não ser um parasita, essas pessoas não se hospedam, ou seja, não pisam sobre os outros para poder crescer, e sim elas vão levando junto consigo e vão caminhando junto com essas colegas nesse processo de desenvolvimento e crescimento. E ela fala que eles também não se ocultam no desculpismo ridículo, que é quando você procura uma desculpa, sempre é uma justificativa para os teus erros, para as tuas omissões, para as coisas que você se equivocou e você não se responsabiliza. Ou seja, não se tornar um parasita, não abusar do crescimento e do triunfo do outro e nem os ter coragem. Continuando, conseguimos retornar. A internet tem estado bem estável nesses últimos dias, desculpem. Bom dia, Rejane. Vamos continuando então. Joana nos fala: a sua lucidez torna este ser um elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez até não lhe notem a presença, face à segurança natural que proporciona. Opa, deixa eu só ajustar aqui, que agora eu mexi bastante. Deu. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. Aqui, Joana nos diz que aquelas pessoas que são realmente importantes, muitas vezes elas nem são percebidas, porque elas exercem o seu papel com tal propriedade que não há necessidade de se destacarem, não é? E justamente essa responsabilização faz com que ela, exercendo sempre o seu papel, não percebam a falta que ela faria se ali ela não estivesse. Vou dar um exemplo bem simples. Lembrem as donas de casa ou as pessoas que fazem trabalhos assim que precisam de uma repetição. Se a gente varre a casa tá limpa, ninguém percebe que você passou por ali. Se a gente não varre a casa permanece suja e percebem que você não passou por ali. É isso que Joana quer nos dizer, que quando a pessoa é responsável e faz o seu papel, ela acaba nem se destacando e nem aparecendo. Ótimo! A responsabilidade do homem leva-o a extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar e até mesmo da sua vida. Aqui nós podemos citar o caso de Jesus, não é? A responsabilidade que ele tinha com a missão dele fez com que ele fosse até o Calvário. E tanto foi que ele assumiu essa responsabilidade que até hoje a gente traz no coração, na alma, na vida, o exemplo que ele nos deixou. Essa, então, é a parte que a Joana faz, essa introdução. A partir de agora, vem um trecho onde ela vai falar de Jesus. Como pastor de almas, Jesus fez-se-nos responsável, elucidando-nos a respeito dos deveres, das necessidades reais e dos legítimos objetivos da nossa vida. Em contrapartida, doou-se-nos até o holocausto, não fosse a sua vida ao nosso lado, em si mesmo um grande e estoico sacrifício de amor. Aqui Joana nos diz, como eu já comentei, que Jesus chegou ao ponto de se sacrificar por nós, como se fosse necessário, já que a própria existência dele, a própria vida dele ao nosso lado já foi profundamente significativa. Mas, infelizmente, foi necessário esse sacrifício para que essa mensagem ficasse impressa na humanidade, no planeta e na história da civilização humana aqui no nosso planeta, não é? Não obstante, Joana continua, Jesus conclamava a todos que o buscavam para o dever da responsabilidade, que os capacita para as realizações relevantes. Sempre que alguém procurava Jesus, ele curava, ele auxiliava, ele tinha uma palavra, ele tinha alguma atitude, alguma coisa que trouxesse paz, que trouxesse caminho, um caminho mais lúcido a ser percorrido, e ele sempre dizia alguma coisa que estimulasse essa pessoa a prosseguir
nessas conquistas, no sentido de vai e não peques mais. Vai e assuma a tua responsabilidade diante das coisas que acontecem na tua vida. Ele oportunizava a essas pessoas essa recuperação, não é? A Évola está dizendo que bela cesta com essas palavras de Joana, é verdade, essas pérolas de Joana. Joana nos traz mensagens maravilhosas. Esse livro, Jesus e a Atualidade, é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Eu convido todos a essa leitura e a prosseguir na sequência dos livros. Joana, ela vai aumentando cada vez mais a sofisticação dos assuntos no sentido assim de aprofundamento de todas essas questões e nos leva a esse processo de autoconhecimento de uma forma tranquila, como é que eu posso dizer assim, como uma viagem muito agradável, onde a gente descobre o nosso processo de desenvolvimento e o mais importante ainda, a beleza desse processo no desenvolvimento do auto-amor, do auto-perdão e que esse autocrescimento ele se dá sempre em companhia dos bons espíritos, dos bons amigos, daquelas pessoas que torcem por nós e do nosso amado Mestre Jesus. Nunca estamos sós, né? Aí, Joana continua que Jesus, por conhecer a alma humana em sua realidade plena, identificava nela, nessa alma humana, as nascentes de todos os males, assim como também a fonte generosa de todas as bênçãos. Olha só que lindo. Jesus, quando ele olhava para uma pessoa, e ainda hoje, quando ele olha para nós, ele nos conhece profundamente. Ele sabe da nossa história, das nossas vidas passadas, dos crimes que cometemos e também dos atos belos que cometemos, não é? E, como Joana fala aqui, as nascentes dos males e a fonte generosa de bênçãos que todos nós temos e trazemos em nós. Todos nós temos um lado bom e um lado que ainda temos que desenvolver, a bondade, não é? Joana continua, porque o homem ainda prefere a manutenção das próprias mazelas, se comprazendo nessas mazelas. Anestesia-se no infortúnio em que permanece com certo... Preferimos... Aí, estamos voltando. Peço desculpa a todos, compreensão por nossa internet.